para todos nós. Sinto muito feliz de poder retornar a essa casa. Fiquei muito feliz com o convite do nosso pastor. Estava sentindo saudade. E nada acontece por acaso, amém? Quantos creem que nada acontece por acaso? Alguns cantam que o acaso vai nos proteger, que a nossa vida é por acaso, mas não. Aquele que serve a Cristo, nada acontece por acaso. Se você observar todas as histórias que possui aqui nesse livro, todos os momentos são intercalados e sempre direcionam para o futuro e sempre direcionam para um aprendizado. Nada, nenhuma história que está aqui, nenhum acontecimento, tudo tem o seu motivo e a sua conexão. Por que você está falando isso, Alessandro? Porque se você acreditar que a sua vida, tudo que acontece foi simplesmente uma falha, foi simplesmente uma situação que aconteceu porque o teu Deus não te ama, você vai viver uma vida se lamentando. Se você não acreditar que o que está acontecendo, o que já aconteceu na sua vida, tem um propósito, se você não vive uma vida de propósito, você está vivendo uma vida sem Cristo. Porque o Evangelho tem um propósito. Porque viver com Cristo há um propósito. Até no sofrimento, porque Ele nos falou, vocês vão sofrer, mas tem um propósito. Eu enviei o meu filho, mas com propósito. Ele vai morrer naquela cruz e todo o processo, a via dolorosa, tudo que ele viveu, ele fala, tem um propósito. Quantos querem entender o propósito de Deus na sua vida? E peço perdão nesta noite, pela correria da hora. Hoje é um dia, corremos aqui e ali. Minha querida mamãe veio comigo hoje, pastora Neide, veio me acompanhar. Minha digníssima hoje não pôde vir, está com a garganta um pouco dodói, mas eu falei, fica aí, clamando, e nós vamos hoje, nesse dia especial também para a nossa nação, que é declarado hoje o feriado do dia da independência. E nessa noite eu vim com esse projeto, com esse propósito. Senhor, eu quero ir lá declarar a independência também espiritual. A declarar a independência, Senhor, nas áreas que estão me aprisionando. A declarar a independência onde Satanás está me aprisionando. Eu quero nesta noite declarar junto com a tua igreja, aleluia. E eu creio que nesta noite nós vamos começar. Tá gravando ou tá transmitindo, pastor? Não. Ah, não, tá. Ah, tá, ok. Eu quero antes fazer um desafio a vocês. Sei que nós estamos vivendo um momento de pandemia, mas eu acho que dentro de um possível, acho que dá para a gente lançar um desafio. Gostaria que você que está sentado atrás pudesse dar um passo à frente, avançar uma cadeira dessa, porque nós já começamos a pregação, e tudo envolve desafio, e tudo envolve se mover, pastor. Porque o Evangelho é isso, ele nos traz uma proposta de um novo, porém sempre há algo por trás. Eu vou convidar você a dar mais um passo. Você que conseguiu dar o primeiro passo, você dá mais um passo. Se há a possibilidade de você avançar, você dá mais um passo. O que é isso, Alessandro? Eu não estou entendendo. Isso é um ato profético. Você está começando a quebrar a barreira na sua vida. Aquilo que você não observou, mas você estava lá atrás. O seu corpo, a sua mente te aprisionava lá atrás. Você já começou a dar um passo à frente. E se há a possibilidade, eu vou te convidar a dar mais um passo. Está começando a ficar desafiador, dá mais um passo. Se tem espaço para você, dá mais um passo à frente. Mas agora você vai dar com entendimento, Senhor, eu estou avançando, mas eu quero crer que na minha vida espiritual também eu quero avançar. Se você vai avançar agora, fala, Senhor, eu quero crer que na minha vida material também eu vou avançar. Se há possibilidade, eu vou avançar mais um pouco. Eu vou te fazer mais um convite. Você vai dar mais um passo nessa noite. Mas agora é um passo de fé. Fala, Senhor, eu quero avançar, ó Pai. Está me trazendo incômodo, mas eu vou avançar. Eu estou em dúvida, mas eu vou avançar. Eu estou meio sem graça, eu nunca sentei nesse lugar, mas eu vou avançar. Se você quer isso, você vai avançar mais um passo. Você vai avançar mais um banco nessa noite. Mas é pela fé. Quero convidar você a fazer mais um passo. Porque nós estamos em uma campanha em que o tema diz o quê? Prosperidade em Deus. O pastor me passou o Salmo 120, não é isso? 112, desculpa, 120. 112. E eu acredito que ele já leu aqui nessa noite, né? Não?
Então nós vamos ler. Vamos ficar de pé para ganharmos tempo? Salmo 112, que diz: a felicidade daquele que teme a Deus. Louvai ao Senhor. Todos acharam? Amém? Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Ou seja, tem um prazer em conhecer e ler a palavra, tem um prazer em andar na palavra. A sua descendência será poderosa na terra. A geração do justo será será abençoada. Fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanecerá para sempre. Aos justos nasce a luz nas trevas. Aquele que é piedoso, misericordioso e justo. Bem irá ao homem que se compadece e se dispõe às suas coisas com juízo. Na verdade, nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna. Pode se assentar, não feche a sua palavra. Por esses tempos, quando o pastor me trouxe essa proposta, eu falei: amém, Senhor. Porque eu fui buscar, querer entender. Qual é o seu nome? Jairo. Eu fui buscar, querer entender por quê. Como funciona a prosperidade? Como funciona esse mundo? Porque hoje um dos desafios é em cima disso. Muitos têm feito isso como comércio. Quando eu entrei aqui, o pastor estava comentando sobre isso. E aí já tem algum tempo que eu fui buscar estudar sobre isso. E comecei a estudar, a tentar entender um pouco mais. E a última vez que falamos disso daqui, foi até na igreja da pastora Lívia, para a misericórdia de Deus, falando sobre esse tema, trazendo um estudo sobre esse tema, e no final do culto teve um que se converteu a Deus, teve uma alma se convertendo, teve um outro chorando na frente, porque esse é um tema que, se você entender nesta noite, ele vai quebrar grilhões na sua vida. Se você entender o que Deus quer falar contigo nessa noite, haverá salvação e libertação. Mas você vai falar: não, mas eu já aceitei a Cristo. Mas com certeza você levantou a mão para Ele, você declarou que queria e deseja Ele como seu Deus. Mas provavelmente em algumas áreas você ainda não conseguiu entender que precisa aceitar Ele entrar. Você não conseguiu talvez entender que precisa aceitar ser liberto. E é uma aceitação. Ele diz que estou à porta aí. Eu comecei a tentar entender sobre isso. E é muito mais forte, pastor, do que simplesmente eu orar a Deus e ter prosperidade. Se você começar a olhar lá no início, eu vou hoje vou buscar ser bem objetivo. Nós vamos ter um outro dia ainda, vou trazer mais texto para você. Mas hoje o que Deus vai fazer conosco é nos abrir a nossa mente. Você pode chamar de vários nomes, pode ser, Ele vai te trazer códigos, Ele vai te trazer a palavra dEle, Ele vai te trazer a unção, mistérios, segredos. Você pode chamar como for, mas Ele vai te trazer algo que vai mudar a sua vida. Não porque eu estou falando com você, mas sim porque a palavra é libertadora. Você vai sentir a sua mente se abrindo, porque nós passamos a nossa vida sem conseguir entender as coisas. E nós ouvimos alguns dizerem: e o que será que é verdade? E quando eu tive o contato com o conhecimento com isso, eu falei: meu Deus, como eu estava errando. E é uma sensação muito boa, você vai sentir essa sensação de alegria, de poder entender como a palavra fala conosco, como que Deus Ele transforma. Então nesta noite, nós vamos começar de uma forma, passar a primeira, a segunda, para depois acelerarmos um pouco mais. Mas eu preciso que você vá comigo e entenda o que Deus quer falar conosco nessa noite. O que será e como é isso prosperidade? O desafio que nós vivemos hoje não é somente em relação ao dinheiro. Porque na nossa vida todas as áreas estão semi-conectadas. Você começa a falar de algo, daqui a pouco você está em um outro assunto, porque acaba que tudo está conectado. Quando fala de prosperidade, você vai lembrar das suas contas, você vai lembrar da sua família, você vai lembrar da sua profissão.
E logo, se você estiver em conflito com uma área, as outras também vão ficar em conflitos. Quer ver um momento desse? Quando Jesus chegou para aquela mulher no poço, ele começou a conversar com ela uma linguagem espiritual. Ele fez uma pergunta para ela. E ele perguntou a ela: dai-me de beber. E ela falou: como pode você, sendo judeu, me pedindo a eu que sou samaritana? E como é que você pode se comunicar comigo? E aí ele começa a falar com ela: se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo de beber, você que me pediria, eu lhe daria a água da vida. O assunto dele era um assunto espiritual, só que ele não estava preparado para isso. E ela questiona ele: mas como é que você vai pegar essa água? O poço é fundo. Como é que você acha que vai pegar isso aí? Aí ele, para buscar ajudar ela, ele começa a mostrar as áreas que ela não estava muito bem. Ele direciona um assunto para ela e fala: vai lá buscar seu marido. Bate em uma área sentimental. Ela foi sincera e disse: eu não tenho marido. E ele disse: disseste bem, porque tiveste vários e o que tem hoje não é seu. Após uma confissão dela, verdadeira, houve uma manifestação, houve uma profecia, houve uma revelação. Após isso, a revelação de Deus abriu o entendimento daquela mulher. E quando abriu o entendimento dela, todas as dúvidas que estavam dentro dela, todos os questionamentos, ela jogou para fora. Note bem que ele tocou em uma área, que foi desenvolvendo outra, através de uma profecia que ele trouxe até ela. Ela entendeu, ela falou: veja que você é profeta. E ela começa a botar as questões: aonde é que eu vou adorar, pastor? É naquele monte, me falam que é naquele outro monte, aonde eu vou adorar? Note que a primeira área dela, sentimental, estava toda perdida. Provavelmente a área moral também, porque ela estava lá sozinha, e esse não era um trabalho que se fazia sozinho, muito menos naquele horário. E a outra área dela era onde adorar. Ela tinha conflito, ela não sabia. Uma pessoa sem saber adorar, consegue adorar, pastor? Como estava aquela mulher, espiritualmente? Sem saber adorar. Provavelmente sua profissão também ela não tinha um entendimento. Após ser aberto isso, o Senhor Jesus começou a ajustar as coisas. Ele disse para ela o quê? A hora vem, a hora é essa em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aí ele começou a mostrar a ela o reino. Ei, o que eu estava falando com você desde o início era de uma outra água, mas você estava muito aflita. Agora que eu consegui a sua atenção, eu vou te direcionar para a área certa. A hora vem, a hora é essa. É da adoração, os verdadeiros adoradores. Aí ele colocou na frente dela como se fosse uma linha. Agora a hora é essa, é o momento em que os verdadeiros, ou seja, existe aquele que não é verdadeiro, existe o falso e existe o verdadeiro. Ele colocou na frente dela duas opções. E agora, qual você vai seguir? Você me fez uma pergunta, eu estou te respondendo, mas te dando uma resposta para que você possa tomar uma decisão. Note bem que ele sempre trabalha assim, pastor. Ele trouxe uma resposta, mas olha, estou te respondendo, mas em cima disso também você precisa tomar uma decisão. É a hora que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E a pergunta é: você é o verdadeiro adorador de Deus? Você se considera um verdadeiro adorador? Aquilo abriu na mente dela, no mundo espiritual, algo tremendo. Porque ela conseguiu entender, ela falou: agora sim, eu estou de frente a um profeta. Ela começou, o ministério dela desenrolou naquele exato momento. Porque ela virou uma missionária, ela foi e começou a falar: vinde ver, eu achei o profeta. Note bem que quando ela teve um encontro com Cristo, quando o Senhor Jesus ajustou as áreas dela, como ela se desenvolveu. O Senhor Jesus sempre quer trazer uma linguagem espiritual para nós, mas nós estamos sempre apegados, pastor, a tantas coisas que é difícil. E aí ele espera, ou a gente precisa trazer alguns conflitos para que ele possa resolver. E nessa área financeira é a mesma coisa. A pessoa, quando tem desafio, quando não entende o que é dízimo e oferta, quando fica buscando: será que está no novo, será que está no velho? Eu devo obedecer, não devo? O pastor está errado? O conflito é muito maior do que financeiro. Porque o que na realidade você tem desafio é de entender o valor das pessoas. Na realidade você talvez não se achou ainda profissionalmente. E aí é desafiador para você chegar e dar aquilo que você não sabe nem o valor. Hoje nós estamos vivendo uma humanidade que não sabe o valor das coisas. E aí você separa: essa pessoa é importante para mim. Por que ela é importante? Porque ela já me deu isso, aquilo outro.
A questão monetária, a visão monetária virou, pastor, um termômetro para medir tudo. O quanto eu gosto dele, quanto que ele já me ajudou. E logo então o que é mais valioso virou o quê? Virou o dinheiro. Não que isso seja errado, comece a tirar esses bloqueios da sua vida, que dinheiro é errado, que dinheiro é sujo. Talvez você desenvolveu esse desafio por causa disso. Desde pequeno você ouvia dizer que dinheiro é errado, dinheiro é sujo. E aí você cresceu com esse bloqueio. Não, dinheiro é sujo. Não. Se você tem um filho, um sobrinho, nunca diga para ele o dinheiro é sujo. Diga, esse dinheiro pode estar sujo, pode estar com alguma bactéria. Porque ele vai crescer com aquela configuração mental e ele sempre vai ter desafio com o dinheiro. Ele nunca vai entender que o dinheiro não é um senhor, mas sim um escravo dele, um servo seu, melhor dizendo. Nunca encare o dinheiro como algo muito longe, porque você pode sim ter possibilidade. Mas por que eu tenho esse desafio? Porque você não sabe o seu valor. Você não sabe o valor que o seu irmão tem, o seu trabalho tem. Na realidade, o que é mais importante não é o dinheiro, é a tua experiência. Porque as pessoas pagam para você é o teu conhecimento. Você recebe pelo aquilo que você sabe fazer, pelo teu conhecimento. Você sabe como um judeu trabalha? Você tem capacidade, ou você teria coragem de trabalhar só pelo conhecimento? Se eu chamasse você aqui e falasse, olha, vou ficar aqui uma semana para te ensinar a fazer tal coisa. Não vou te dar R$1, o seu dinheiro vai ser, o seu salário vai ser aprender. Será que você trabalharia pelo conhecimento? Note que o que é valioso não é o que você recebe, aquilo dali é um reflexo. É uma pequena medida do teu potencial. Não quer dizer que o que você está recebendo é 100% do teu potencial. E a gente fica agarrado, não, eu recebo tal valor, meu valor é um salário mínimo. Ei, não é. Primeiro, se alguém está te pagando no mínimo 2x, para alguém te pagar 2x, pastor, quanto que você vale? No mínimo uns 3, para que alguém possa ter o lucro sobre você. Está entendendo como é que a gente lida com o dinheiro de uma forma totalmente errada? E às vezes você se submete a receber só 2x, ao invés de que o que Deus quer para você é te pagar o que você vale de verdade. O que é precioso é o teu conhecimento. Isso sim é precioso. Por que ele está dizendo isso? Porque quando eu começo a entender outros valores das coisas, eu começo a entender o valor que há em um relacionamento, em que ele pode não me proporcionar nada financeiro, mas a amizade dele. Mas estar com ele é algo tão precioso para mim, que não existe dinheiro no mundo que pague isso. Quando a minha mente começa a entender isso, eu começo a me desapegar, a ficar chateado com aquela pessoa que talvez me enrolou, me passou para trás. Eu começo a entender que existem coisas muito maiores. Eu começo a entender o relacionamento que eu tenho com o dinheiro ou com o que eu ganho. Eu começo a entender que aquilo dali não quer dizer realmente o meu valor. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo nessa noite? Amém? Isso é algo libertador, porque você vai parar de olhar para as pessoas e achar que ela tem um valor pelo que ela está te proporcionando ou não. Isso é uma armadilha. Você vai ver lá atrás, no início, quando começou as ofertas, Caim e Abel. Depois você pode ir no texto, vou deixar os deveres de casa, hein? Vamos procurar depois esses textos, estude em casa. Qual foi as ofertas? Um ofereceu uma ovelha, outro ofereceu o quê? Sementes, não foi isso? A oferta era só para ser ovelha ou só semente? O outro poderia oferecer uma ovelha também? Sim. Mas por que ele ofereceu as sementes? Porque ele trabalhava. Quer ver a diferença, o que acontecia? O que oferecia a ovelha, quer entender o que Deus na realidade ele vai analisar? É o teu sentimento. Ele não quer, a ideia não é só o valor. O valor sim ajuda, mas a ideia é como você está dando esse valor. Olha para Caim, olha para Abel. Abel ofertava a sua ovelha, não era isso, pastor? Imagina, esperar a sua ovelha crescer, sentar ela no colo dele, olhar para ela,
ele criar um relacionamento com aquela ovelha. E ele entende, ele só vai ofertar ela porque o propósito é maior do que a oferta. Ele só consegue ofertá-la quando ele entende, porque imagina, ele cria um relacionamento com aquela oferta, e chegou um momento de ter que ofertar, sangrar, ter que olhar para aquela ovelha e cortar o pescoço dela. Olha o relacionamento que ele criava com a ovelha. Olha como era mais desafiador para ele ofertar algo, porque ele tinha um relacionamento com a oferta, porém o propósito dele estava acima de qualquer coisa. Eu estou ofertando ao meu Deus. Será que você tem vínculo com a sua oferta? Será que você entende o propósito que você está dando essa oferta? Já Caim não. Você consegue criar um vínculo com semente, pastor? Para você talvez tanto faz 1 ou 2, 3 sacos. Caim representa uma oferta que só visa números, porque ele dá 10 sacos, acabou, arranca lá, está tudo misturado, está o melhor, vai lá, dá lá. Dá para criar vínculo? Você consegue conversar com as sementes? Difícil, né? Será que ele ia selecionar? Essa aqui é a melhor, essa aqui. Ele ia fazer isso? Mas o outro não. O outro criava vínculo com a sua oferta. Tinha um sentimento ali, eu vou dar a melhor. Eu vou selecionar aquela que está bonita. Ele acompanhava o crescimento dela, está saudável. Ei, não pode ficar doente não. Não, a minha oferta não pode ser doente, eu não posso entrar no coração dúvida. A tua oferta, quando você vier ofertar a partir de hoje, não vai entrar dúvida não. Você vai começar a entender o relacionamento seu com a oferta e com um propósito. Ei, eu estou dando com qual motivo? Não pode ser assim, eu vou dar, mas poxa, eu vou ficar sem tal coisa. Não, a oferta tem que ser sadia. Tem que ter um sacrifício. Deus nos ensinou isso. Por que isso, Alessandro? Não sei. É um código da natureza. É um código de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Toda vez que há um amor, e o texto vai dizer, João vai dizer de tal maneira, pastor, porque não tinha palavra para expressar, né? Então foi um amor tão grande que ele deu o seu único filho, a sua oferta. Porém, é algo condicional, para que todo aquele que nele crê. Deus tinha um controle para quem seria oferta? Não. Ele deixou um condicional. Todo amor requer sacrifício. Por quê? Porque você não tem um controle. Você consegue dar amor à sua esposa e controlar? Ela vai me retribuir tudo isso ao seu esposo? Não. É algo que você se desprende. Eu dou o meu melhor, eu estou me sacrificando, e o olhar é sempre no futuro, nunca no presente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. A visão é sempre do futuro. O amor que você vai criando, o sacrifício é sempre visando o futuro. Mas eu estou sofrendo muito, talvez você está visando muito o presente. Quando você começar a olhar para o teu futuro, não, eu estou sacrificando aqui, é para minha família estar salva lá na frente. Eu estou aqui me sacrificando lá para frente, não importa se ele ou ela vai aceitar, é uma condição que não está comigo. Todo amor requer sacrifício. E ele sacrificava a sua ovelha. Ele criava aquele vínculo com a ovelha. Por que que o texto vai dizer que Deus chega para Caim e fala, olha, cuidado, porque o mal já está à porta. Ele fez o quê? Uma repreensão, não foi, pastor? E o que Caim fez com essa repreensão? Ele poderia ouvir e falar, sim, Senhor, deixa eu buscar fazer o meu melhor. Porque a oferta, o sacrifício não era para ser feito assim, era para ser imolado, o que representava Cristo lá na cruz. Só que ele estava fazendo, não posso dizer que é errado ou certo, mas o que eu posso dizer é que não era daquela forma ou do sentimento que ele estava usando. Eu não posso dizer que seria de outra forma, mas uma coisa o texto nos mostra. O sentimento, a forma que ele estava fazendo não era a forma certa. Ele recebeu uma repreensão, e o que ele fez com isso? Ele não guardou a repreensão, ele não analisou aquilo. Antes Deus mostrou a ele, Deus melhor falou com ele, olha, o mal está à porta. Se você não tomar cuidado, ele vai te consumir. Toda vez o Senhor Jesus sempre nos traz um alerta. Antes de cairmos em ruins situações, antes de passarmos por situações difíceis, Deus sempre traz um alerta, sim ou não? Quantos já viveram isso?
Quantos já viveram isso? Um alerta de Deus. Ele tem a sua justiça. Com esse texto começamos a entender um pouco mais sobre oferta. Começamos a entender que precisa haver um vínculo, ou seja, um propósito para aquela oferta. Você não pode chegar aqui e simplesmente ofertar sem ter um propósito. Isso não tem que ser algo que vai te trazer sacrifício, mas é com propósito. E hoje alguns não estão entendendo isso. É difícil entender porque você vai olhar para o homem, você vai olhar para um, para outro. E cá para nós, pastor, uma pessoa que tem desafios com isso, será que faz sentido estar na casa de um pai onde ele não confia no pai? Entende como é muito mais profundo do que só chegar e falar: Senhor, me abençoa. É como nós enxergamos as pessoas. Se tem pessoas aqui dentro que tem desafio com isso, na realidade, o desafio dela é com a liderança. Porque se ela não entende que a liderança faz o melhor, ela vai ficar se questionando. Entende que o desafio é com pessoas. Porque o dízimo, a oferta, só existe porque existe profeta, sacerdote. Porque você vai dizimar na mão que te alimenta. Você vai ver o primeiro dízimo que Abraão deu a Melquisedeque. Quando ele retornou, Melquisedeque o alimentou. Você vai ver lá em Gênesis 18, 19, no versículo 20. E após Melquisedeque alimentar ele, ele ofertou, ele dizimou. É onde começa, antes das leis. Ali começou, foi o primeiro dízimo, podemos dizer assim. Ele dizimou parte do que ele ganhou na guerra, porque ele entendeu que não poderia fazer nada sem a presença de Deus. Quando você dizima com entendimento, é outra história. Quando você entende que há uma gratidão, quando você entende que você não pode fazer nada sem a presença de Deus, aquilo fica mais leve. Quando você entende o que está por trás de tudo, fica mais leve. Mas enquanto eu não entendo, eu vou ficar questionando. Quando você não entende qual o propósito na sua vida, para que você veio a esse mundo? Qual é a sua identidade? Você trabalha, mas você tem aquela sensação: poxa, ainda não sei o que eu faço. Eu estou fazendo isso aí como um bico. Quem já teve essa sensação? Mas ainda não sei o que eu quero para mim. Eu sonho em fazer faculdade, um curso. Quem já teve essa sensação? Eu venho na igreja, mas ainda não sei o meu ministério. Eu sento e eu já me conformei em ficar sentado. Olha como todas as áreas então estão entrelaçadas. Como que você, quando não entende o teu propósito, como que você, quando não entende para que você veio ao mundo, os objetivos de Deus na sua vida, você vai conseguir chegar e dizimar com gratidão e com alegria? Fica difícil ou não fica? Sim ou não? Porque não faz sentido para você, você não entende como é o mundo espiritual, você não entende para que aquilo, você não entende, você não tem a gratidão de Deus, então você vai chegar aqui e vai falar, vai ser um peso para você. Você quer entender um pouco mais sobre isso? Amém? Abra a sua Bíblia. Em Gênesis 47. Quantos estão entendendo até aqui? Pena que a hora não nos permite avançar muito, mas na semana que vem eu vou deixar um desafio para você. Se você entende que o que você vai ter aqui é algo precioso, você vai trazer um caderno, você vai trazer uma caneta, você vai anotar o que Deus está trazendo para você. Se você entende que o que está sendo ministrado nesse lugar é precioso, você vai trazer alguém para ser liberto. Você vai trazer alguém para ser transformado. Você vai entender e você vai se desconectar com essa visão simplesmente, eu estou dando dinheiro. Não. A Bíblia vai nos mostrar no mínimo 5 formas de dizimar. Eu fui buscar profundo isso. Como é que começou isso? A Bíblia vai mostrar no mínimo 5 formas. Como era para cada coisa, era específico. Era o dízimo dos levitas, dos pobres. Você acha que eles dizimavam só 10%? A Bíblia vai mostrar a primícia. É diferente de dízimo, tá?
Primícia tem uma outra representação. E tem as ofertas. Parece que mexe muito com dinheiro, né? Mas quando você entender o propósito e como aquele povo, como os judeus entendem a forma do relacionamento dele com o dinheiro, você vai entender que não é nada isso. Abre a sua Bíblia, conseguiu aí? Capítulo 47. Esse texto vai contar e narrar a história, para a gente ganhar tempo, do que aconteceu lá no Egito. Todos conhecemos a história de José, amém? José, ele foi governador do Egito, e Deus deu a estratégia a ele de poder 7 anos de bênção para 7 anos de dificuldade. E a partir do versículo 13, Gênesis 47, versículo 13. Não havia alimento em toda a terra, porquanto a fome tornara-se ainda mais rigorosa. E tanto o Egito quanto Canaã desfalecia sem ter o quê? Vamos ler o 14 junto? José recolheu toda a prata no Egito e em Canaã, usada como dinheiro no pagamento de cereais, que os povos vinham comprando, e transferiu para o palácio de Faraó. Quando se esgotou toda a prata do Egito e de Canaã, todos os egípcios foram suplicar a José: dar-nos o pão, porque devemos morrer sob tua vista. Fizeram uma pergunta: pois não há mais dinheiro algum. Então José orientou: traga os vossos rebanhos e vos darei trigo em troca dos vossos rebanhos, considerando que a vossa prata acabou. Primeiro, a fome. Foram comprar, acabou o dinheiro. Após acabar o dinheiro, deram todo o rebanho. Agora, o versículo 17. E as populações trouxeram seus rebanhos, e José lhes deu o trigo para o pão, em troca de cavalos, ovelhas, bois, jumentos. Naquele ano ele os sustentou de pão em troca dos rebanhos. Quando terminou, o versículo 18, quando terminou aquele ano, no novo ano, voltaram, e o argumentaram: não podemos ocultá-lo, ó meu senhor, esgotou-se na verdade todo o nosso dinheiro e todos os nossos animais dos nossos rebanhos. Já perdemos, ó Senhor, tudo. Nada mais nos resta à disposição do nosso Senhor, senão os nossos próprios corpos enfraquecidos e as nossas terras. Agora José pega toda a terra. Versículo 19. Não permitas que morramos e que nossas terras sejam destruídas diante dos teus olhos. Compra-nos, pois, e compra também as nossas terras em troca de trigo, e nos dê as terras, e seremos escravos de Faraó. Dar-nos semente para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Agora acabou o dinheiro, acabou o rebanho, agora as terras é de Faraó, agora o povo se apresentou a Faraó, pediram semente. E aqui José dá toda a estratégia como dividir. Comprou assim José para o Faraó todos os terrenos do Egito, pois os egípcios venderam a si próprio e os seus campos, porquanto a fome os obrigou a essa medida extrema. A terra, portanto, tornou-se em uma só prioridade de Faraó. Quanto ao povo, José submeteu todos os homens e mulheres à escravidão e a uma e outra extremidade das terras do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram adquiridas, porque José, portanto, pela lei vigente a estes rebanhos, regulamentada por Faraó, os dividiram assim. Por esse motivo não tiveram necessidade de vender as suas terras. Então José comunicou ao povo que agora, portanto, eu vos comprei para Faraó, juntamente com os vossos terrenos. Eis que as sementes para se cultivar a terra. No entanto, das colheitas realizadas, dareis 1/5 ao Faraó, e as outras 4 partes serão vossas para
a semeadura. Agora presta atenção como é que ele vai dividindo. Do campo. Para os vossos sustentos e para a vossa família, para que se alimentem os vossos filhos. E o povo em unidade lhe replicou. Ele mostra a estratégia. Olha, você vai dividir por 5, você vai dar 1/5 para Faraó, a outro você vai guardar, o outro você vai se alimentar, depois você vai dar à sua família. E aí ele foi dando as estratégias. Olha o que aconteceu aqui nesse texto. Todo o povo agora é escravo de Faraó, certo? Se você é escravo, tudo que você produz é de quem? Você é escravo, você tem um dono. O que você produzir é de quem? Do seu dono. Esse texto vai fazer alusão ao que Cristo fez conosco. Nós estávamos com fome, nós tínhamos uma dívida muito alta, que não havia cordeiro que poderia redimir a nossa culpa, o nosso pecado. Não tínhamos mais como combater a fome, nós íamos morrer. Espiritualmente nós estávamos condenados à morte. Só havia um cordeiro que poderia nos salvar. E aí Cristo, ele representa o que Faraó fez. O que José fez. Ele comprou, José não comprou todo para Faraó. Jesus, ele veio e pagou a nossa dívida. Como um cordeiro, ele pagou a nossa dívida e nos arrebatou a Deus. Agora nós somos escravos de Cristo, de Deus. Agora é Ele que é nosso Senhor. É Ele agora que é o nosso direcionador. Aleluia! Nós não vamos mais morrer de fome. Nós não vamos perder mais as terras, não. Agora vocês entenderam. Eles chegaram ao ponto. O povo chegou ao ponto de entender. O próprio povo declarou e falou: nos compra. Nos compra como escravo, que nós vamos morrer de fome. Você teve um entendimento. Não, eu sem Cristo não posso viver. Senhor, eu quero a Ti, me compra, eu quero ser seu dono, eu quero que o Senhor seja meu dono. E agora, tudo que você produz é de quem? É do seu Senhor. Sabe o que acontece quando você vem aqui na frente, pastor? Olha o que Deus nos revela nessa noite. Olha o segredo de algo muito grande. Quando você chega aqui para dar o seu dízimo, os 10%, né? Aqui Faraó dividiu em 5, né? Era muito mais de 10%, era 20%, né? Deus só pede 10, né? Quando você chega aqui, na realidade, nada é teu, os 100% é dele. É como se você chegasse aqui e falasse aqui, pastor. Aí é como, vamos fazer uma analogia, como Jesus fala assim: não, faz o seguinte, leva 90%. Na realidade você não está dando 10%. É Ele que está te retribuindo 90% de tudo que você produz. Oh, aleluia! Você está entendendo? Na realidade não é você que dá 10% não, porque nada é teu. Quem disse que você tem alguma coisa para dar para Ele? Se Ele te comprou, se você é servo dEle, aleluia! Ah, se nós pudéssemos entender isso, que nós não temos nada, é tudo pela graça, pastor. Ah, se nós pudéssemos entender isso, que é Ele que nos dá a retribuição. Na realidade não sou nem eu que sou grato a Ele, não é? É Ele que nos retorna. A minha gratidão é muito pouca. Eu preciso dar com gratidão, mas eu não consigo. É Ele que te retorna 90%, porque tudo é dele. A semente, o que você produz, se Ele não te der o fôlego de vida. Quando eu entendi isso, pastor, minha mente fez assim, ó, puf! Meu Deus, eu não tenho nada. E eu estou aqui querendo brigar, meu Deus, eu não tenho nada. Quando eu entendo é dele, eu digo: Senhor, é teu. O Senhor vai multiplicar, porque é teu. Senhor, eu estou aqui, o Senhor está me dando, como José fez. Deu a semente para o povo e deu a instrução. Sabe o que acontece? Às vezes eu e você não estamos se atentando à instrução que Ele está nos dando. Porque Ele nos dá a instrução. Ele te compra, Ele te dá a possibilidade. Fique de pé nesse momento. Até que horas, pastor? Até às 9, o culto? Nós temos muito mais coisas para aprender. Amém? Tem muito mais coisas, mas não dá para a gente correr tanto. Porque Deus, Ele está quebrando grilhões, amém? Quantos estão sentindo a presença de Deus aqui nessa noite? Quantos estão sentindo o manifestar da glória de Deus, trazendo libertação para as nossas vidas?
Esse texto vai nos mostrar que Deus, mesmo você não acreditando, mesmo talvez os teus sonhos foram por água abaixo, porque você viu que foi acabando tudo. Esse povo chegou desesperado para José e falou: acabou o dinheiro. Imagina você ver o teu filho pedir alguma coisa para você. Imagina você olhar para um lado e para o outro não ter o que comer. Era que aquele povo estava vivendo uma miséria. Eles virou para José e falou: acabou o dinheiro, eu tenho ainda gado. Enquanto eles acharam que ainda tinha alguma possibilidade, José foi deixando. Então tá, troca pela semente. Quando eles entenderam: agora não tenho nada, agora eu só tenho os meus corpos, só temos a nós mesmos. Quando você entender isso, que você e eu não temos nada, o processo que você está vivendo é para te levar neste nível. Você entender: posso estar sem nada, agora eu vou começar a viver pela fé, agora eu vou começar a viver um milagre de Deus. Quando você entender isso, você vai fazer uma oração especial. Você vai dizer: Senhor, eu estou vendo tudo indo de água abaixo, os meus sonhos foram embora, financeiramente não está acontecendo, Pai. O mantimento, o gado já foi embora, a terra eu já não vejo mais como terra produtiva. Talvez você já não vê mais a sua terra como o seu coração, a sua mente, a sua casa, você já não vê mais como uma terra produtiva. Mas nessa noite Ele nos faz um convite. Você pode se entregar a Ele. Você pode entender que ainda tem algo que você pode entregar a Ele, que é seu coração, que é a sua vida. Você pode fazer essa escolha nessa noite: Senhor, eu quero ser teu. O Senhor pode ser meu dono. Você consegue fazer essa oração nessa noite? Falar: Senhor, o Senhor pode tomar conta de todas as áreas, porque do meu jeito não está dando certo. A minha vida financeira não está dando certo, está difícil. A minha vida sentimental está difícil. Eu estou vendo de perder tudo, as minhas terras, eu estou vendo de perder tudo. Mas antes disso eu vou até a Ti e eu faço uma proposta: pode me ter como escravo, mas só me dá a oportunidade de semear. Aleluia. Será que nesta noite você pode fazer essa oração e ter esse entendimento? Você pode declarar para Ele: pode me ter como escravo, mas me dá a possibilidade, me dá a semente para que eu possa semear. Será que nesta noite você pode começar a gerar o desejo de semear em outras vidas? Será que nesta noite você pode gerar o desejo de ser uma pessoa próspera, de ter a prosperidade na sua vida, em todas as áreas? Estenda as suas mãos nesse momento. Eu vou orar por você. Nas suas mãos há possibilidade nesta noite. Nós vamos orar e pedir a Deus: Senhor, traga-nos a semente. Mas você precisa se entregar antes, e essa entrega é sua, não é minha. Eu vou clamar a Deus sobre as nossas vidas, mas o primeiro passo da entrega é sua. Deus, nesta noite, Senhor, eu quero Te agradecer porque o Senhor é lindo. Eu quero Te agradecer, Senhor, neste dia, ó Pai, que estamos aí a nação declarando independência. Eu quero Te agradecer porque o Senhor é lindo, o Senhor é tremendo. O Senhor nesta noite está nos trazendo a oportunidade de ter um entendimento da palavra, Senhor. O Senhor está nos trazendo a libertação dos grilhões sobre a nossa mente, sobre o entendimento que é esta prosperidade que o Senhor tem para nós. E Deus, nesta noite eu quero Te pedir, Senhor, que a Tua igreja que está aqui, ó Pai, clamando, ó Pai, fazendo esta oração de entrega a Ti, entendendo que nós não temos mais nenhuma outra possibilidade a não ser nos entregarmos a Ti, ó Pai. Senhor, cada um que está se entregando neste momento a Ti, declarando: nós somos servos, escravos Teu, toma-nos como escravo Teu, Senhor. Ou seja, a minha vontade, o meu desejo já não é mais meu, mas eu entrego a Ti, ó Pai. Em retribuição nós estamos de mãos abertas, Senhor, declarando, clamando a Ti: nos dá a semente. Clame nesta noite: Senhor, nos dá a semente. Como esse povo clamou a José: nos dá a semente para que possamos semear e não morrer, Senhor. Nos dá a semente, Senhor. Nos ajuda, Pai, a entender o nosso propósito na Tua casa, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a semear em outras vidas. Não nos deixe viver uma vida vazia de entrar e sair da igreja sem conseguir entender o Seu propósito, ó Pai. Não nos deixe, Senhor, passar na vida dos outros, ó Deus, sem conseguir semear nada da Tua palavra, Deus. Que crente, que servos somos nós, ó Pai.
que, Senhor, servimos, que não conseguimos semear nenhuma semente, nenhum coração, Deus. Deus, nos dá essa força, Pai. Fecha tuas mãos nesse momento, Senhor. Eu creio que a semente está nas minhas mãos. Declare: eu creio que a semente está nas minhas mãos. E quando você chegar em casa, você vai começar a semear essa semente. Você vai começar a semear isso. O entendimento está tomando posse da sua vida nesse momento. A palavra é libertadora. Ela entra no seu coração nesta hora. Ela traz uma mudança de vida. Ela traz uma mudança de entendimento nesta noite. E você vai começar a semear. Tudo aquilo que você parou de semear, você vai começar a semear nesta noite. Ao chegar em casa, aonde você estiver passando neste momento. Agora você faça uma oração assim: Senhor, me dê estratégia, como o Senhor deu para aquele povo, ó Pai, de como semear, Deus. Me dê estratégia para saber semear em cada área, Senhor. Me dê estratégia para saber, Senhor, retribuir o que é teu, não meu. Me dê estratégia, Senhor, para cada área eu conseguir semear e ter vitória, ó Pai. Isso é o que nós te pedimos nesta noite, Senhor. E já te agradecemos, ó Pai. Em nome de Jesus. E você que recebeu de Deus nesta noite, diga amém. Diga glória a Deus. Diga obrigado, Senhor, porque o Senhor é lindo, ó Pai. Aleluia. Declare nesta noite: eu quero a minha liberdade da minha alma. Eu quero a liberdade dos meus sentimentos que estão aprisionados. Declare nesta noite isso para Deus. Amém? Quantos entenderam o que o Senhor Jesus falou conosco? Você é dele. Tudo seu é dele. Você vai entender um pouco mais sobre isso, mas você precisa nessa noite sair com esse entendimento. Eu preciso valorizar as pessoas. O Senhor Jesus está analisando como eu estou botando o sentimento. Até em algo que você der para alguém. Se o seu coração não fizer sentido, não faça isso. O Senhor está sempre analisando o sentimento que você coloca as mãos nas coisas. Que você faz algo, pode ser a melhor coisa. Mas se o teu sentimento não estiver certo, não vai fazer sentido nenhum. A partir de hoje você vai começar a ter um outro relacionamento com finanças. Você precisa anotar. A sua mente não dá conta de chegar a resultado nenhum que não tiver uma data, não tiver um projeto. Por isso a palavra vai nos mostrar: se você quer fazer algo, projete. Não comece uma construção sem ter um projeto. Se você tem sonho, chegue em casa, anote. Tal data eu vou começar isso. Ah, Alessandro, mas é muito longe. Anota, coloca uma data. Porque sem data sua mente fica assim rodando. Você precisa entender o que acontece com o teu corpo. Você precisa entender o que acontece no mundo espiritual. A tua palavra tem poder. Você precisa entender que antes acontece no mundo espiritual, quando você começa a profetizar e colocar fé. Mas para vir para o mundo físico, você precisa colocar o teu corpo, a tua mente para acreditar nisso. Isso é fé. Se você não projetar, fica mais desafiador. Você vai ver que toda a palavra sempre havia um projeto. Se permitirmos, eu vou depois falar de Neemias. Ele tinha um projeto para tudo. Chegue em casa, coloque data. Quando é que você quer perdoar aquela pessoa? Você sabe o que o perdão te traz? Ou o que a falta do perdão faz com você? Ele é tão forte. Foi feita uma pesquisa. Quase 99% das pessoas que tinham câncer, pastor, é porque a maioria tinha conflitos, ausência de perdão. É um sentimento tão forte que ele consegue ativar tuas células cancerígenas. Porque você dorme e acorda com aquela pessoa que você não perdoou. Ah, não. Sim. Toda vez que você lembra, você traz toda a emoção, você dorme e acorda com ela. Então chegou a hora de você soltar dela, se libertar. Coloque data: Senhor, me dá graça para me chegar, pedir perdão, conversar. Senhor, me dá graça para mim. Coloque os seus projetos no papel. Ah, mas é só daqui a 3 anos. Coloca lá a data. O que você consegue fazer para a semana que vem? Se aproximar desse projeto. Pesquisar, juntar dinheiro. Ah, mas a minha faculdade é só daqui a 3 anos. Começa a pesquisar a grade de matérias. Começa a pesquisar se isso faz sentido para você. Se você não colocar data na sua mente, nos seus projetos, você não vai chegar a lugar nenhum. Não adianta depois colocar a culpa em Deus.
o seu dinheiro não dá. José deu a estratégia. Você precisa clamar a Deus por uma estratégia na sua vida. Como é que você vai fazer? Você quer adquirir? Qual o seu sonho? Um carro? O que é? Ué, isso não é impossível não. Depois que você se desbloquear do conflito financeiro, é só você ter um projeto. Depois que você se entregar para Cristo, como você fez hoje, entender que tudo é dele, agora é só você falar para ele: Senhor, como é que eu vou semear isso? Como é que vai ser essa estratégia? Você precisa entender que não há limites para ele. E o limite somos nós que colocamos. E o principal de tudo, sabe por que a gente não consegue prosperar? Porque a gente não se valoriza. Se eu chegar e te oferecer um salário de 10 mil, você vai falar: quem sou eu? Se eu pedir para você botar num papel quanto você imagina receber, você vai olhar para as suas condições, você vai botar isso aqui. E é o que Deus sempre nos faz: ei, olha para mim. Quando você olhar para mim e entender que você é a imagem e semelhança do Criador, você vai ver que tudo na sua vida vai ser diferente. Não quer dizer ausência de desafios, tá? Entenda isso. Não é ausência de desafio. Nós vamos entender que o povo passou pelo deserto, não teve ausência, mas viveu o que ninguém nunca viveu. Quando você entender que você é imagem e semelhança de Cristo, pare de dar valor àquilo que não merece ter o valor tão grande. Por que você não se valoriza? Ah, mas eu profissionalmente sou tão fraco. Ué, o que te falta potencializar? A partir de hoje você vai se olhar diferente. Chega de ficar lamentando pelo aquilo que você perdeu. Ei, e as possibilidades que você ainda pode alcançar? O tempo passou? O tempo passou, pastor? O tempo é hoje. Como Jesus disse para aquela mulher: oi, ei, é hoje. A hora vem, a hora é essa. Aquele que é para adorar, adore hoje. Aquele que é para perdoar, perdoe hoje. Aquele que é para semear, semeie hoje. A hora é essa. Jesus, ele foi específico: ei, para de questionar, não é amanhã. Aquele horário, você consegue? Você quer saber a hora? É agora. Você está de frente para mim, então é agora. É agora, nesse momento, porque a minha presença, em outras palavras, eu estou aqui com você, então agora é a hora. Jesus está aqui conosco, está na sua vida, então a hora é agora. Não perca essa oportunidade de adorar Ele, de viver o impossível de Deus. Amém? Quantos entenderam essa palavra? Então que as palmas louvam o nome do Senhor. Desculpe o horário. E na outra semana que vem, traga um amigo. Traga alguém e fale: olha, Deus mudou a minha vida. Quantos receberam libertação nessa noite de Deus? Quantos começaram a olhar de uma forma diferente para a área das finanças? Quantos querem chegar em casa já para anotar os seus projetos? Quantos vão fazer isso? Vocês estão fazendo um pacto agora aqui, hein? Quantos realmente vão fazer isso? Ué, as mãos diminuíram? Quantos realmente vão aceitar esse desafio? Amém? Semana que vem traga alguém. Não deixe seu pastor aqui sozinho não. Traga alguém. Venha animado. Traga, anote. Deus vai te dar revelações. Quantos creem nisso? Deus vai te dar revelações de noite. Você vai passar o dia com essa mensagem ali, ó. Ah, eu sou diferente. A oportunidade é dele. Ele vai começar a conversar com você. Você crê nisso? Você crê nisso? Ele vai mandar pessoas na sua frente para você ouvir. Ele vai ativar em você a identidade de crente, de servo de Deus, a identidade do Altíssimo, que pessoas vão chegar até você para poder conversar. E aí você vai pensar assim: ah, mas eu não sou psicólogo. Ei, você é imagem e semelhança dele. Você vai começar a semear em terras que você nunca imaginou. Quem pega essa profecia nessa noite? Você vai começar a semear em terras que você nunca imaginou. Aleluia! Você está levando daqui uma semente, uma possibilidade de crescimento. Você está levando a partir de hoje aqui uma possibilidade para fazer diferente. Aleluia! E na semana que vem traga alguém. Não deixe seu pastor aqui sozinho. Traga alguém para aprender, para ser liberto. A pastora vai estar aí na semana que vem trazendo uma palavra. Para mim é uma honra poder estar fazendo a abertura dessa conferência. Como é que é o nome? Campanha, né? A mim é uma honra poder estar aqui com vocês. E na outra semana vamos estar aí juntos. Se o Senhor der a oportunidade, semana que vem eu vejo se eu venho com ela.
mas Deus é maravilhoso sobre as nossas vidas. Amém? As palmas louvam o nome do Senhor nessa noite. Quero agradecer.